Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre as propriedades dos radicais. Tá? O que a gente pode e o que a gente não pode fazer quando trabalhamos com radicais. Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos ver o que a gente faz quando nós tivermos a multiplicação de dois radicais de mesmo índice. Olha só, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, vou fazer aqui um exemplo numérico aqui ao lado, para a gente organizar a coisa. Olha só. Pensa assim, ó. As raízes mais conhecidas são as quadradas. Então, vamos fazer assim, ó. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25. Tá? Bom, a raiz de 4 é 2, a raiz de 25, 5. E 2 vezes 5 são 10. Agora, veja. E 10 é a raiz quadrada de 100? Certo? Então, olha que interessante, ó. Raiz de 4 vezes raiz de 25 deu raiz de 100. Ou seja, eu posso multiplicar o 4 pelo 25. Então, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B dá raiz enésima de A vezes B. Ok? Então, multiplicação. Vamos ver a divisão? Olha lá, raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Claro, lembrando que o B não pode ser zero, né? Que não tem divisão por zero. Então, vamos lá. Quanto é que dá isso aqui? Vamos pegar um exemplo aqui do lado. Olha só. Raiz quadrada de 100 dividido por raiz quadrada de 4. A raiz de 100 é 10. A raiz de 4 é 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 ao quadrado dá 25. Então, a raiz de 25 é 5. Então, ó, a mesma coisa, ó. Aqui eu posso fazer o 25 é 100 dividido por 4. Então, eu vou escrever aqui, ó. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Raiz enésima de A dividido por B. Ok? Vamos ver a potenciação agora. Raiz enésima de A elevado a M. Tá? Potenciação. Então, olha só. Vamos pegar, por exemplo, assim, a raiz cúbica de A elevado ao quadrado. Isso é raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de A. Certo? Aí a gente aprendeu que quando o índice é igual, a gente mantém e multiplica. Quanto que é A vezes A? A ao quadrado. Então, o que eu posso concluir daqui? Ó? Que esse expoente aqui da potência, ele eleva quem está lá no radicando. Então, aqui vai ficar assim, ó, raiz enésima de A elevado a M. Bom? Mas vamos ver como é que fica a radiciação? Raiz de raiz. O que eu faço nesse caso? Né? Então, vou colocar aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Quero que vocês me ajudem a calcular a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Vamos começar aqui por dentro. A raiz de 64 é quanto? É 8. E a raiz cúbica de 8 qual é? É 2. Perfeito. Vamos escrever isso de outra forma? Olha só. Raiz cúbica da raiz quadrada. E se eu decompor o 64 aqui do lado, ó? Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Então, o 64, 2 à sexta, vou colocar aqui, ó, 2 à sexta. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero transformar isso daqui num único radical. Bom, aquele 2 à sexta eu vou manter, e eu já sei que o resultado tem que dar 2, porque eu estou copiando de lá. Então, veja bem, lembra da nossa aula de definição? Qual que é o valor que eu tenho que colocar aqui para que a resposta seja 2? Ora, se o índice e o expoente forem iguais, a resposta é um número, é a base do radicando. Então, aqui tem que ser 6, certo? Então, eu pergunto para você, qual a operação matemática que transformou esse 3 e esse 2 em 6? Multiplicação. Perfeito. Então, eu preciso multiplicar o N por M e eu vou ter isso aqui, tá? Agora, outra propriedade importante é o seguinte. Toda vez que eu tiver um radical, eu posso multiplicar o índice e o expoente por um mesmo número
E o radicando, e o radical não se altera. Tá? Claro, estou considerando sempre que esse P é diferente de zero. Como é que eu posso provar isso aqui? Ó? Se eu transformar em potência, lembra? Olha só. A M sobre N. E aqui, A M vezes P, N vezes P. Simplificando, eu chego no mesmo resultado. Ok? Então, aqui a raiz enésima de A elevado a M, eu multipliquei por P no índice e no expoente do radicando.